Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Assim começa esse capítulo e quanta coisa podemos tirar disso. Por que uma mosca teria acesso ao interior de um frasco de perfume? Ela só pode entrar lá se ele estiver aberto, descoberto, exposto. Há muitas coisas nesse mundo que querem nos atrair para essa condição de exposição. Somos convidados a experimentar, a ceder, a nos permitir, a assistir, a dar aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a nos arriscar praticamente todos os dias da nossa vida. O pecado ronda a nossa vida, se insinua, se apresenta com uma aparência tão convidativa que é quase impossível ouvi-lo dizer: o que é que tem? Que mal há nisso? Não tem nada a ver. O diabo quer nos convencer de que estamos perdendo ao resistir, que somos tão presos, que Deus quer nos manter assim, sob seu controle, sem liberdade. Já sentiu isso alguma vez? Já se pegou relativizando o pecado, querendo se convencer de que o que a Bíblia diz era só para aquele tempo, não deve ser levada de maneira tão literal e etc. Que cilada Satanás arma e trabalha dia a dia na expectativa de nos atrair para suas armadilhas e nos fazer cair nelas. Ele faz isso desde sempre. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que pode nos elucidar mais, nos deixar mais alertas do que a palavra de Deus e uma vida de oração e um relacionamento vivo com Ele? É assim que ouvimos a voz do Espírito Santo, que discernimos o que é uma cilada do inimigo e que nos mantemos cobertos, revestidos do poder de Deus, para que Satanás não consiga plantar em nós ideias, conceitos e vontades que nos distanciem do Pai. O pecado não é consumado de repente, ele é concebido no nosso coração primeiro, vai crescendo dentro de nós, se não o combatemos, é gerado, cresce até que venha a luz. Ninguém comete adultério da noite para o dia, por exemplo. Antes, nutre uma insatisfação no casamento, acolhe mentiras em seu coração, se permite flertar com alguém, troca de olhares acontece, insinuações, um jogo de sedução para então se concretizar a traição. Percebe como a pessoa se permite ir chegando mais e mais perto até não resistir mais? Jesus disse em Mateus 5,27 que se alguém que é casado olhar para uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge e desejá-la, já cometeu adultério. Por que nos colocar em situação de risco espiritual? Nosso problema é achar que somos fortes e bons o suficiente para resistir. E então nos damos o direito de chegar perto, de ignorar os alertas de Deus. Chegamos devagar, cautelosos e nos permitimos andar por lugares que sabemos não deveríamos. Parece que nada acontece, então vamos de novo e de novo, cada vez mais ousados e rápidos até que nos afundamos e nos envolvemos completamente com o pecado. E a essa altura nos sentimos acusados, com medo de que tudo venha à tona e indignos de falar com Deus. Há também quem fique com a mente tão cauterizada que concilie religião e a vida de pecado. Quanto engano! E tudo começa quando deixamos de temer a Deus, de obedecer ao que Ele disse e não confiar mais tanto assim nele. Não foi assim com Adão e Eva? Saíram de debaixo de uma cobertura tão perfeita e se expuseram à loucura do pecado, e a partir daí viram-se nus. Em 1 Tessalonicenses 5,22 a palavra nos diz: afastem-se, abstenham-se de toda forma de mal. E em Efésios 5, de 3 a 8 diz que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus.
Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Há inúmeras coisas normais para o mundo que não devem ser normais para nós. Não se deixar moldar pela forma como o mundo pensa é, sem dúvida, andar na contramão desse normal. E isso não conseguimos fazer pela nossa carne, é preciso nos revestirmos do poder de Deus. Tudo que te rouba de Deus, que tira seu prazer do que vem dele, que te esfria espiritualmente e te afasta da comunhão com o Pai, considere pecado. Nada que ponha em risco minha vida com Deus vale a pena. Se exponha sim, mas para Deus. Se coloque debaixo de suas asas, de suas fortes e poderosas mãos. Se esconda nele, porque nesse lugar você estará seguro. Somente ele é a nossa segurança. Nenhum de nós pode se garantir. Se você julga estar de pé, cuide para não cair. E se você já caiu, volte correndo, assim como está, para os braços do Pai. Se arrependa do tempo que esteve distante dele e deixe ele cobrir você. Foi ele quem fez vestes para Adão e Eva não ficarem nus depois que pecaram. Foi ele quem enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, a fim de que, limpos e cobertos pelo sangue de Jesus, possamos realmente ser livres para dizer não para o pecado, que gera a morte, e sim, todo dia, para a vida que há nele. Foi ele quem nos proveu o Espírito Santo, que nos reveste de poder para vivermos uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, pisando a cabeça da serpente e unidos ao Pai, caminharmos a passos largos para a eternidade com o nosso Senhor Jesus.